Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Livro de Números, capítulo 18, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Leve a sério a responsabilidade de servir ao Senhor. Queridos irmãos, no capítulo anterior, Deus confirmou publicamente quem havia sido escolhido para o sacerdócio quando a vara de Arão floresceu. Aquilo encerrou a rebelião de Corá e de seus seguidores. Porém, agora no capítulo 18, Deus explica algo essencial. O que significa, na prática, exercer esse sacerdócio? O Senhor estabelece as responsabilidades de Arão, de seus filhos e dos levitas. Não se trata apenas de uma organização religiosa. O assunto é a santidade do culto e a responsabilidade espiritual diante de Deus. O sacerdócio não era um privilégio, mas também um peso muito sério, uma responsabilidade muito grande. E Deus quis mostrar que aqueles que se aproximam mais do sagrado também carregam maiores responsabilidades diante dele. Esse princípio continua sendo executado extremamente em nossa vida hoje na igreja. Com isso, nós prendemos três lições nessa primeira parte do capítulo 18. A primeira lição é de que devemos reconhecer que servir a Deus envolve uma responsabilidade espiritual. Deus declara algo muito forte a Arão, como nós vimos no versículo 1. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário. Isso significa que os sacerdotes eram os responsáveis por preservar a santidade do culto. Se algo fosse feito de maneira irreverente ou indevida, eles deveriam responder por isso. Portanto, o serviço espiritual nunca foi algo superficial. Deus coloca sobre aqueles que servem no ministério a responsabilidade de vigiar constantemente pela pureza da adoração. E muitas vezes as pessoas veem o serviço na igreja apenas como uma função ou uma atividade. Mas o texto nos lembra que servir a Deus envolve zelo, temor, responsabilidade. Isso vale para pastores, líderes, professores, qualquer pessoa que queira servir na igreja. Portanto, servir ao Senhor não é simplesmente ocupar um espaço, ocupar uma posição, ter um cargo, é cuidar daquilo que pertence a Deus. A segunda lição que nós podemos aprender é que devemos respeitar os limites que Deus estabelece no serviço. Deus também estabelece uma clara divisão de funções. Os levitas auxiliariam os sacerdotes, mas não poderiam se aproximar do altar ou dos utensílios sagrados. O versículo 3 nos diz: Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda. Porém, não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morra nem eles, nem vós. Isso mostra que Deus define como deve ser servido. Não era o povo que escolhia suas funções, era o próprio Senhor que designava cada responsabilidade. A ordem do culto, meus irmãos, revela a santidade de Deus. Quando o culto perde a ordem, a reverência, ele deixa de refletir quem Deus é. Hoje, no tempo do Novo Testamento, todos os crentes são chamados a serem sacerdotes espirituais. Mas isso não significa que não existam responsabilidades e funções distintas dentro da igreja. Deus continua sendo um Deus de ordem, um Deus de santidade. E cada pessoa deve servir com humildade no lugar onde o Senhor o colocou. Não importa se você ocupa o ministério da pregação, do louvor, do ensino, da zeladoria. O que importa de fato é servir com humildade
e com diligência naquilo que o Senhor nos preparou. E por fim, a terceira lição nos ensina de que devemos valorizar o privilégio de servir a Deus. No versículo 7, Deus diz algo muito importante. Veja: Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu, isto é, vosso serviço. Eu vos tenho entregue a vosso sacerdócio por ofício como dádiva, porém o estranho que se aproximar morrerá. Veja que o ponto-chave é de que Deus deu o sacerdócio como uma dádiva. O sacerdócio não era uma conquista humana, era um presente de Deus, da sua graça, para os seus escolhidos. O ministério, meus irmãos, nunca deve ser visto como um mérito pessoal, mas como um chamado gracioso do próprio Deus. Quando entendemos que servir ao Senhor é um privilégio, o nosso coração muda completamente. Em vez de buscar reconhecimento, buscamos fidelidade. Em vez de competir por posições, buscamos honrar a Deus. Servir a Deus é uma graça imensa. E todo esse sistema sacerdotal do Antigo Testamento apontava para algo maior. Os sacerdotes levíticos eram mediadores, só que de forma imperfeita. Eles precisavam constantemente oferecer sacrifício e lidar com as limitações humanas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14, nos mostra que com Jesus aprendemos que o nosso grande sumo sacerdócio é Ele mesmo, Cristo. Porque Cristo não falha. Cristo não precisa oferecer sacrifícios por si mesmo. Cristo abriu definitivamente o caminho que antes o pecado tinha colocado como obstáculo para se chegar até Deus. Por meio de Cristo, hoje podemos nos aproximar com confiança da presença do Senhor Jesus. Concluindo, então, Números capítulo 18, nessa primeira parte, do versículo 1 a 7, nos ensina verdades muito importantes. Primeiro, servir a Deus envolve uma grande responsabilidade espiritual. Segundo, Deus estabelece ordem e limites no seu serviço. E terceiro, o ministério é um privilégio dado pela graça de Deus. Quando entendemos essas verdades, passamos a olhar o serviço cristão como uma reverência e gratidão. Que o Senhor então nos ajude a servir com fidelidade, lembrando sempre que cuidamos das coisas que pertencem ao próprio Deus. Que o Senhor te abençoe.